Hoje nós vamos conhecer um pouco dos principais recursos do Sistema de Gestão para Casas de Repouso, as ILPIs. Essa solução chama Master Care Pro, é uma ferramenta pensada exclusivamente para casas de repouso. Eu já estou aqui com o ambiente conectado com o meu usuário, onde eu fiz o cadastro para 15 dias gratuito, direto pela página de apresentação do produto. E aqui a gente pode conhecer as principais funcionalidades. Eu vou direto na dor mais frequente de nossos clientes, que é a gestão de cuidados. Então eu vou abrir aqui o quadro do dia, que é onde as cuidadoras vão frequentar utilizando seus aplicativos, né, seus celulares ou o tablet da própria casa. O usuário em questão ele está responsável por apenas três residentes, mas dependendo do nível de acesso eu posso ver de todos. Então agora eu estou exibindo todos os residentes ativos dentro da plataforma. Um deles está ausente da empresa porque saiu com a família, né? Não está na casa de repouso neste momento. A gente vai passar por esse momento para conhecer como que a gente faz essa funcionalidade onde eu registro a saída do idoso e registro o retorno do idoso. Essa funcionalidade é exigida por lei, a gente precisa colher a assinatura e produzir um livro com histórico de todas as saídas e todos os retornos. O objetivo dessa tela é que, depois que o gestor da casa de repouso, ou supervisor de cuidados, né, faz um plano de cuidados para cada colaborador ou para todos os colaboradores, fica registrado para que nenhuma cuidadora esqueça de fazer alguma tarefa. As tarefas elas podem ser com esse coração que significa de cuidados, né, esse coração aqui. Ela pode ser do tipo medicamento, né, então para não esquecer de dar os medicamentos nos horários combinados. Pode ser de alerta de sinais vitais, ela pode ser de solicitação de avaliação. Então tem esses 5 níveis aqui para você olhar. Se você clicar, ele vai filtrar. Então, só tem esses medicamentos a serem administrados, os demais já foram. Só tem esses cuidados pessoais. Deixa eu ver se tem algum sinal vital ainda pendente. Tem sinais vitais que ainda não foram registrados no sistema, como a gente pode ver aqui. Então se a gente apertar o botãozinho de registrar o sinal vital, ele vai perguntar qual que é a pressão, a frequência cardíaca e todos os indicadores mais necessários. E a gente também informa qual é o nível de urina, que é importante a gente ter esse histórico de urina e fezes, se está tendo muito ou pouco. Né? Faz o registro da informação, salva e fica gerado o histórico, o balãozinho já vai sumir na hora. Então é um recurso muito interessante para quem está responsável por sinais vitais, pode simplesmente clicar aqui e já conseguir fazer esse trabalho. A equipe que estiver responsável pelos medicamentos vai fazer o mesmo procedimento, só clicar em concluir. No caso aqui ele não pergunta nada, ele já vai falar que está concluído. Eu vou cancelar aqui. Então é um medicamento que pode ser aplicado, né, vai ser administrado ao residente, e não vamos esquecer de aplicar nenhum medicamento. Só tem os cuidados lançados ou disponíveis, visualizados na plataforma, os até 2 horas após. Então, se agora são 10h21, ele vai mostrar até as 12h21. Então, o que tem de medicamentos a serem administrados até as 12h21. E depois ele vai mostrando os próximos medicamentos que estiverem no plano de cuidados definido para cada residente. Na parte de avaliação, a gente não tem nenhuma avaliação ainda disponível até as 10h21, porque neste cliente ele está utilizando uma configuração que as avaliações só são exibidas exatamente às 18 horas, que é a avaliação diária programada automática. Mas eu posso registrar várias avaliações. O sistema possui já, quando você contrata, ele já vem com as avaliações configuradas. Quais serão elas? Então, a gente tem todas essas daqui já prontas para você poder utilizar. A que a gente utiliza mais é a avaliação diária, que já está programada para as 21 horas. Mas tem da nutricionista, avaliação da assistente social, né? Tem a avaliação de médicos, avaliação de enfermagem. Cada uma dessas avaliações tem um grau de complexidade e de necessidade específico para ela. Vou abrir a avaliação diária, vou escolher para qual residente que eu quero administrar, vou falar em qual horário que eu fiz essa avaliação, vamos supor que foi às 10 horas. E ele está fazendo todas as perguntas que foram programadas para serem perguntadas. Qual é a capacidade de tomar decisão? Sim ou não? Ele tem essa capacidade hoje ou ele não tem? Como é que está o grau de alimentação dele? Como é que ele faz? Não, ele se alimenta independente. Ele está com a urina
amarelo escuro. Então eu vou fazendo esse preenchimento todos os dias, no final do dia. Então, por exemplo, qualquer presente e ao mesmo tempo ela está com esse catéter vesical. Eu posso marcar mais do que uma opção quando for do tipo quadradinho. Quando é do tipo bolinha, é escolha única. E aperta a opção de salvar, fica registrada aquela avaliação. Depois nós vamos ver como é que a gente faz para tirar um relatório com todas as avaliações. Uma ferramenta muito interessante para facilitar o dia a dia dos históricos que são gerados pela ferramenta. Então, aqui eu posso apertar o botãozinho para registrar uma avaliação direto para esse residente. Só escolher a avaliação que eu quero e já inicia. Se eu apertar nesse botãozinho, eu posso registrar uma ocorrência com foto, né? Usando isso pelo celular. Quando a gente aperta aqui, ele já inicia a câmera do celular e tira uma foto. Esses nomes aqui eles são cadastráveis, né? Então este cliente cadastrou todas essas opções de ocorrência. Então vamos registrar, vamos supor que seja uma queda. Né? Ele coloca aqui uma descrição de como que aconteceu, vai falar que foi às 10 horas, né? Vai sugerir o horário de agora, mas eu posso trocar se eu quiser. Ah, não, foi às 10 em ponto, não às 10h30. E aqui eu vou registrar a foto, aperto a opção de salvar e fica registrado um histórico de ocorrências, que também é uma ferramenta obrigatória exigida pela vigilância sanitária. A próxima parte que a gente vai falar é sobre ocorrências de SOS, que são as coisas mais comuns que acontecem com cada idoso, isso fica pré-cadastrado no cadastro de residentes. Se eu clicar aqui, aqui ele tem dipirona e Vonal, são os dois SOS que ficam na caixinha já de medicamentos desse residente, que são utilizados na hora em que o residente tem problema. Então esses são os principais problemas desse residente. Esse outro residente não tem nenhuma coisa pré-cadastrada para ele, mas para cada uma das pessoas a gente pode ter um SOS diferenciado. Esse aqui tem bastante problemas, né? Esse também não tem, esse também não tem. Aqui está dizendo que é clonazepam e captopril, né? Em caso de agitação ou em caso de pressão acima de 15/9. Então a gente deixa cadastrado nessa bolinha aqui, no cadastro de residentes, né? Já deixa cadastrado qual é o medicamento. Essa opção aqui é um registro de visitas. Também é obrigatório, né, pela exigência da vigilância sanitária, manter um histórico sempre que o familiar vem visitar o residente. Você clica aqui, digita o nome da pessoa que veio, né, vamos supor que seja Pedro Filho. Hoje, às 10 horas, vou colher a assinatura. Pelo tablet isso vai ficar diferente, né? Vai ficar com o dedo mesmo. Eu salvo a assinatura, salvar o registro dele e já está feito um registro de uma visita para esse residente, que é uma ferramenta obrigatória a ser registrada para cada residente. Nesse botãozinho é que a gente registra a saída sempre que ele vai com a família fazer qualquer operação. Então, clicou aqui, escolho também quem está fazendo o registro da saída dele, que vai ficar fora da casa, coloco o motivo da saída. Pode ser um médico, pode ser passar o final de semana com a família em casa, né? Só colocar aqui qual o motivo, colhe a assinatura e também registra a saída. Se eu registrar a saída, ele vai ficar igual está esse residente lateral aqui. Some todas as tarefas planejadas para ele e fica em branco. Já esse que está fora, eu posso apertar esse botãozinho para registrar o retorno, onde ele vai fazer as mesmas rotinas. Preenche a assinatura de retorno e fica registrado se ele está dentro da empresa ou não. E aqui eu tenho também uma opção de a gente visualizar como é que está o dia de cada residente. Quando eu clico no próprio nome dele, ele dá uma evolução do residente, no dia. Então, se ele teve aqui, ó, já teve um sinal vital medido 12/5, né? Aqui também tem informações relevantes que a cuidadora vai ter acesso a essas informações para viabilizar uma conversa, um diálogo, né? Por exemplo, qual era a profissão? Ah, vamos supor que ele fosse um médico. Ah, como é que era a sua vida de médico no hospital? Se você fazia PS ou se você fazia consultório, né? Então é interessante ter acesso a essas informações dele para poder formular aí um diálogo. Qual é a religião, data de aniversário. São informações que são cuidadosamente registradas e disponibilizadas para que os cuidadores possam ter acesso a informações e manter um diálogo bacana com cada residente. Está direcionado aqui só para o grupo
de residentes, né? O grupo 1 são esses 3 residentes. O grupo 2 não tem nenhum residente cadastrado. E no grupo vazio ele mostra todos os residentes, independente do grupo. O usuário Natália, que é uma cuidadora, já fez 68 atividades no dia de hoje. Se eu clicar aqui, ele vai listar as atividades, onde eu, enquanto supervisor, consigo remover ela, ou seja, disponibilizando ela novamente para que um outro cuidador faça o registro. Eu também consigo trocar aqui, dizer que eu sou essa pessoa. Então, se eu registrar aqui, vai ficar aqui o medicamento, não, troca de fralda, foi feito em nome do cuidador Tamires. Então, essa operação aqui só está disponível se eu for um supervisor. Se eu for um cuidador simples, eu não tenho acesso a modificar isso aqui. Então, você pode entregar esse tablet também na mão de uma assistente, de uma estagiária, por exemplo, e ela pode ficar durante o dia na casa perguntando às cuidadoras: o residente João já fez isso? Aí você checa, então você faz uma checagem, não precisa ser feita pelo próprio cuidador, pode ser feita por uma estagiária que fica responsável ali por apontar qual dos residentes, qual dos cuidadores fez a tarefa para qual residente. Também é uma ferramenta que te dá bastante flexibilidade. Saindo da parte de cuidados feitos pelo residente, é nessa parte aqui do plano de cuidados em que eu determino, que eu configuro todos os cuidados pré-estabelecidos para cada residente. Então, se eu escolher aqui o residente César, esses aqui são todas as programações que são planejadas até o final do dia, 21 horas, troca de fralda, planejadas para esse residente, para que as cuidadoras não esqueçam de fazer nenhuma das atividades. Se eu clicar aqui em produtividade, eu consigo ver quantas tarefas foram feitas durante cada período. Vou escolher um período aqui de 30 dias. Ele está me mostrando cada cuidadora quem fez mais atividades. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, que me parece Georgiana fez 1.166 cuidados com todos os residentes. Quem fez mais com o residente César? Aí já mostra que foi a Brenda. Então você pode ter uma gestão aqui. Quem fez mais sinais vitais em todos os residentes? Eu fiz um filtro aqui. Então, um freelancer, que não sei, deve ser um usuário que não tem senha lá, que fez, nessa empresa, fez 60% dos lançamentos de sinais vitais. Como a gente faz para registrar as perguntas do registro evolutivo? Então, se eu clicar aqui em registros evolutivos, ele me mostra todos os registros que já vão com a plataforma, já vai pronto para você. Esse aqui, por exemplo, faz 47 perguntas, esse faz apenas 4. Quando clica nele, eu posso ver quais são as perguntas. Se eu apertar em nova pergunta, ele vai me perguntar se é do tipo escolha única, múltipla escolha, ou ela é do tipo texto, que a pessoa descreve alguma informação. Posso colocar aqui a pergunta: qual é a pressão arterial? Vai aparecer na primeira posição do questionário. Então, eu já deixo pré-cadastrado todas as perguntas para esse registro evolutivo. Posso cadastrar uma nova também. Eu quero ter um questionário personalizado para minha casa de repouso. Posso criar um questionário específico. Posso apagar também esses questionários. Não uso nenhum deles, ou eu uso só metade deles. E apaga-os se você enxergar que não faz sentido para o seu ambiente de trabalho. Aqui em tipo de ocorrências, também é subsídio para plano de cuidados, onde a gente deixa cadastrado todos os tipos de ocorrência que podem ser registrados pelos cuidadores. No cadastro de condição de mobilidade, a gente tem um controle mais aprofundado da parte de precificação. Então a gente tem os graus de dependência. Quando a gente clica nesse grau de dependência, eu posso colocar uma pontuação início e fim e um valor sugestão. E aqui é um descritivo que vai ser apresentado para o familiar que está buscando um levantamento de preço. Não sei se acontece na sua casa de repouso, mas alguns dos meus clientes relatam que recebe todos os dias pessoas perguntando como é que funciona, quanto custa. Então, eles mandam esse link, foi copiado para o meu Ctrl+C, posso mandar lá no WhatsApp para o cliente, e o sistema vai fazer perguntas e vai enquadrar ele em algum desses grupos. Vou executar aqui como é que vai ficar na tela ou no celular do meu cliente. Ele vai perguntar: toma banho? Com ajuda, sem ajuda, com ajuda, sem ajuda.
Ele preenche tudo isso daqui e o sistema vai avaliar qual que é o grau de dependência dele. Aí pergunta os dados aqui, vou colocar um teste aqui qualquer. 88 anos, idoso Pedro, e o e-mail e@.com, por exemplo, só para que eu consiga finalizar. O sistema desvia para essa tabela, onde ele mostra o grau de dependência que ele ficou avaliado, então ele tem uma ajuda e a equipe 24 horas, e a sugestão que eu configurei ali no cadastro de condições de mobilidade estaria sugerindo um preço equivalente. Quando a gente clica em concluir, ele desvia para um Instagram da sua casa de repouso, ou seja, continuando a propaganda para que o cliente que agora viu os valores possa ver também os benefícios que a sua casa pode oferecer. A próxima situação desse trabalho é a gente conhecer um pouco sobre o cadastro de um residente. Então aqui a gente deixa cadastrado todos os residentes, ativos e inativos, no caso os que já foram para uma outra casa de repouso ou voltaram para a casa de seus filhos, ou até, infelizmente, possam ter falecido, então não estão mais ativos. Essa casa de repouso ela tem 17 residentes de capacidade e está com uma ocupação de 16 residentes no momento, então essa é a lista de residentes ativos. A gente clica aqui no cadastro de um residente, ele vai me listar toda a configuração desse residente, né, que inclusive quais são os familiares dele. O que mais que eu posso ver além de informações básicas? As informações da admissão dele, que vão constar no PIA, que é o plano de internação, onde eu posso apertar aqui, né? Vou colocar e vou ver aqui qual que é a PIA dele, vou imprimir, também é um documento obrigatório pela vigilância sanitária. Questão financeira, os hábitos e interesses que ele tem, para que a gente possa manter aqui um grau de satisfação, né? Parte de apoio social, as questões de saúde, planejamento das atividades ocupacionais, que também é exigência para constar no PIA, e a parte de medicamentos, onde a gente tem aqui todos os medicamentos, qual o dia da semana e quais os horários que ele é administrado para este residente. Aqui embaixo tem as prescrições médicas, eu acabei não mostrando no quadro, mas as cuidadoras também têm acesso a visualizar uma prescrição médica. É só apertar no olhinho que aparece lá, ele consegue ver a prescrição que o médico fez sobre aqueles medicamentos, porque eventualmente ela está com alguma dúvida sobre alguma administração e é fora de hora, às vezes meia-noite, e ela precisa ter acesso a essa informação para que ela não tenha que incomodar um eventual responsável supervisora RT da casa. Então ela pode consultar aqui a receita médica. Tem acesso a essa informação também. Então é um cadastro bem completo. A gente aperta aqui na opção de imprimir o documento exigido, né, que é o plano individual de atendimento da pessoa idosa. Já está querendo imprimir aqui, vou imprimir não. Então tem todas as informações que constam no cadastro dele, também constam aqui na versão para a impressão. Muito bem. A gente faz também dentro do sistema um controle de estoque. A gente sabe que estoque é um problema muito crônico nas instituições de repouso, porque o estoque pode acabar e quando eu preciso fazer as compras, eu não saber o que tem ou não tem na casa também me causa transtorno. Então essa aqui é toda a relação de produtos que estão ativos hoje no estoque deste cliente e ele coloca aqui qual é a categoria desse estoque. Ele pede às estagiárias, né, para uma vez por semana vir aqui atualizar o estoque atual. E quando ele vai para o supermercado, pelo celular da casa da pessoa responsável por compras, ela clica nesse botãozinho de lista de compra, define todos que ele precisa comprar. Então, eu vou marcar todos os produtos como necessários para compra. E vou falar que hoje eu estou comprando apenas alimentos. Então, ele dá uma diminuída na lista, na relação. E aqui eu só venho marcando qual eu já comprei. Por exemplo, eu preciso comprar amido de milho. O estoque atual é 0. E o ideal é 1. Então eu vou colocar ele no carrinho. Quanto que está? Ah, não, agora está R$14,50. Eu altero o preço e falo que comprei. Eu já marquei. Então ele vai sumindo da lista. Quando a lista acabar, é sinal que eu comprei tudo. E dessa forma eu tenho um histórico do meu preço atualizado e de tudo que eu já coloquei no carrinho para comprar. Então isso vai me auxiliar a fazer a minha lista de supermercado, comprar todas as mercadorias com a minha frequência adequada e, eventualmente, até terceirizar essa informação.
pedir a supervisora para fazer essas compras ou uma responsável pelas compras. Agora não precisa mais ser o dono da empresa que vai fazer essas compras. Né? Eu consigo passar essa lista de mercado para alguém e fica aqui o histórico dentro do sistema. Passando, a gente tem a parte, eu vou pular aqui a parte de financeiro para a gente entrar com mais detalhes. Aqui eu tenho o cadastro de todos os meus funcionários em todas as minhas atividades, sejam eles cuidadores ou gestor ou cozinheira, equipe multi, né? Se ele é, por exemplo, assistente social, ela vai poder fazer só o acompanhamento de evolução do residente no tipo de assistente social. Se ele é da equipe de fisioterapia, tem os relatórios responsáveis para fisioterapia. Então você tem a equipe multi para poder fazer esses trabalhos. E aí sim, a gente tem aqui a parte de instituição, que é onde a gente vê sobre a empresa, né? Todos os dados principais da empresa, logomarca, e aqui tem os documentos que são armazenados dentro da ferramenta. Então, se eu tiver uma fiscalização do Ministério Público, eu sei aonde encontrar, né? Então, estão todos armazenados aqui dentro do sistema para você poder fazer toda essa apresentação dos documentos. Aqui eu vou baixar o documento e aqui eu vou apenas visualizar o documento. Então, como eles foram armazenados no sistema, eles estão completinhos aqui dentro do sistema. Vamos falar agora de um outro problema muito complexo nas casas de repouso, que é o controle financeiro. Aqui a gente tem um cadastro de pessoas, né, um cadastro de parceiros, sejam eles funcionários, sejam eles pacientes, né, residentes, ou sejam eles fornecedores, estão todos cadastrados aqui. Aqui a gente deixa cadastrado todas as contas bancárias que a sua empresa tem, para que a gente possa fazer fluxo de caixa individual por cada conta bancária. Esse cliente tem várias contas bancárias. Na parte de classificação, que é o grande sonho de toda casa de repouso, é você saber quanto você gasta para cada grupo de coisas. Né? Por exemplo, aqui a gente tem a despesa operacional. Água, aluguel, compras, condomínio, tudo que eu vou gastando nesses grupos, eu tenho um totalizador nesse nível. Né? E todos eles estão indo para a nossa demonstração de resultados. Está ativo o DRE. Menos esse grupo, que é o grupo de recebimento, porque a gente não coloca as aplicações, né? Não faz sentido apresentar isso na demonstração de resultados do exercício, porque não influencia nem como despesa nem como receita, é apenas movimentação interna, mas os outros todos estão marcados. E esse plano de cuidados ele vai para vocês também, já prontinho do jeito que está aqui, que eu posso incluir novas subcategorias ou incluir categorias PAI. Né? Isso tudo vai ficar pela sua gestão, mas já vai pronto inicialmente aqui, prontinhas. Nessa parte aqui eu deixo cadastrado todas as minhas despesas que são recorrentes. Todo mês eu tenho que pagar conta de água, todo mês eu tenho que pagar conta de luz. Né? Então, por exemplo, a Cesan, que é a companhia de saneamento do estado do Espírito Santo, eu preciso pagar todo dia 7, uma média de R$800. Internet, R$90. Outra internet, R$80. Então a gente vai deixar tudo cadastrado aqui para que a gente possa mensalmente já saber as nossas despesas automáticas. Aqui eu registro tudo que eu tenho a pagar, tudo que eu vou pagando ao longo do mês, eu já vou registrando aqui no meu a pagar. Está em branco por causa do período, né? De hoje até hoje eu não paguei nada. Aqui eu registro todas as minhas recebimentos de cada residente, né? Eu vou saber se tem alguém que não pagou ainda. E aqui eu junto as duas informações, a pagar versus a receber, que é a parte que a gente acaba utilizando. Né? Normalmente a gente não lança as coisas nem no contas a pagar, nem no contas a receber. Posso lançar direto no fluxo de caixa, que reúne as duas informações. Ele reúne o a pagar e o a receber. Então, se eu falar aqui que eu quero ver apenas as despesas quitadas na minha conta Sicoob, a partir dessa data, com um saldo inicial de R$0, né? No caso não tem nada quitado, eu vou colocar como todas para a gente ter pelo menos alguma informação a exibir. Vamos pegar um período mais antigo aqui, eu sei que vai ter informações preenchidas para mostrar com mais detalhes. Então eu defino aqui, vamos supor que meu saldo inicial seja de 5 mil. Então o sistema fala que tudo que eu paguei versus tudo que eu recebi, né, o meu saldo atual tem que ser de 18.100, senão está faltando fazer algum lançamento. E todo lançamento que a gente vai fazendo, a gente fica já classificado. Por exemplo, aqui são salários que foram pagos.
aqui são um aluguel, aqui foi um funcionário que foi pago, né? Então a gente vai registrando cada pagamento. Aqui foi internet, aqui foi câmeras. Cada despesa fica classificada, né? Então, assim, esse parceiro, esse fornecedor chamado Bemive, é o parceiro de câmeras, onde está sendo pago R$ 416,56, todo dia 15. Essa despesa já foi quitada, né? Porque está com os dados embaixo preenchidos. E está classificado como internet. Fazendo isso aqui direitinho, primeiro que a gente não vai deixar de pagar nada, não vai deixar de receber nada, e eu consigo saber minha lucratividade no período, né? Então eu vou colocar aqui o mesmo período que a gente estava olhando aqui, por exemplo, né? 1º de outubro a 31 de outubro. Então eu tive um recebimento de 76 mil. As minhas despesas com folha foram de 36, onde 30 foi salário, né? Então eu tenho aqui um detalhamento. Se eu clicar aqui no salário, ele me mostra para quem eu paguei cada um dos valores. Então, eu tenho tanto de forma resumida quanto de forma detalhada. Então, a soma de salário, vale transporte, férias e rescisões vai dar um total de 36 mil. Existem ainda despesas que não foram classificadas, provavelmente porque a assistente financeira não sabia o que classificar e ela prefere perguntar para a gestora para não classificar de forma errada. Faz muito sentido. 17 mil de despesas operacionais, somando todos esses níveis, né? Teve as despesas tributárias, despesas financeiras e tudo. Somando todas as despesas, a gente teve um total de 66 mil em despesas. Então, se eu tive 76 mil de receita e 66 mil de despesa, eu tive um resultado, uma lucratividade no período, de 10 mil reais. Então, é isso que a gente precisa ter em mente, bem organizado, o nosso fluxo financeiro de forma muito detalhada. Então, hoje a gente conheceu um pouco do nosso sistema de gestão para ILPIs, com todos os nossos recursos que a gente pode aplicar e melhorar aí a sua produtividade no dia a dia. Os nossos clientes relatam que não tem mais grandes volumes de papéis armazenados com fichários, que era uma necessidade crônica dos nossos clientes. Também não perdem os documentos, você tem acesso às informações, né? Antes você fala assim, vamos olhar a receita médica do paciente sobre a administração desse medicamento. Não vou olhar isso não, tem que pegar lá o fichário, desarmazenar, olhar, pegar a chave com a gestora para abrir fichário, para pegar... Então assim, era tão complexo fazer determinadas operações tão simples que acabava não fazendo. A gente tem aqui vários outros relatórios, que são os relatórios que são resultado final desse trabalho. Então, por exemplo, a minha lista de tarefas executadas, eu quero ver, para me entregar para o médico, como é que foram as últimas medições do César, feitas no último mês, por exemplo, de sinais vitais, que é essa opção aqui. Então, esses foram todas as últimas sinais vitais, eu vou entregar na mão do médico, para ele poder avaliar. Não, a sua média é de X, você está sempre com pressão alta na hora do almoço, e depois do almoço a sua pressão abaixa. Então, como é que fica a sua urina, qual que é o volume, né? Então, é um relatório que a gente acaba entregando na mão do médico e auxilia ali na melhora da administração dos medicamentos. E tem aqui o histórico das entradas e saídas dos residentes, o registro de visita de pacientes, tem aqui o registro de visita dos familiares, né? Tem o registro das evoluções, tem o registro das ocorrências com as fotografias de cada ocorrência. Vou pegar um período qualquer aqui. E ele lista todas as ocorrências que foram registradas pelos residentes naquele período. Então, uma lista aqui, um relatório de residentes ativos, que também é uma exigência, né? Fixação disso em área visível, com todos os medicamentos, com todos os graus de dependência, idade, sexo, né? A gente aperta a opção de imprimir aqui, ele vem no layout próprio de impressora. Vou pincelar aqui que eu não vou fazer a impressão. E é isso. Acho que agora o próximo passo é você fazer um teste gratuito na nossa ferramenta, experimentar. Quando você faz esse cadastro, ele já vem com 2 residentes cadastrados, com alguns cuidados planejados, com toda a parte financeira que pode ser utilizada, e partir para a próxima etapa, que é organizar a sua casa de repouso e deixar tudo da melhor forma possível. E nós estamos aqui para te auxiliar nesse passo a passo, para que você tire todas as suas dúvidas, receba o treinamento de forma adequada e não fique na dúvida em nenhum momento.
Bom, conto com o seu contato, estamos à sua disposição.